Ok, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Igreja Presbiteriana do Icó. Nós vamos seguir sequência a nossa exposição de Tiago. Chegamos no capítulo 4, versículos 11 e 12. Antes, porém, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, abençoe-nos a exposição da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine o entendimento para que possamos compreender as verdades que o Senhor quis nos ensinar através desse texto, que essas verdades não apenas sejam compreendidas na nossa mente, mas que Teu Espírito também as aplique em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Até aqui, a leitura, que Deus nos abençoe. Você já prestou atenção o quanto nós, às vezes, queremos ser algo que não somos? Assumir uma posição que não nos compete? Veja, por exemplo, às vezes em um currículo, em busca de um emprego, você coloca, às vezes, informações além daquilo que compete à sua pessoa. Às vezes isso acontece numa entrevista de emprego, no afã de conseguir aquela vaga, você acaba enaltecendo várias qualidades que você não as tem completamente, ou na sua totalidade. Às vezes assumimos também esse tipo de postura quando estamos namorando, conhecendo uma pessoa, queremos agradar ou passar uma boa aparência da nossa parte. Às vezes assumimos e falamos sobre nós mesmos além do que nós somos. Isso é muito comum, não é legal, porém, todas as vezes que assumimos ser algo além do que nós somos, isso sempre vai acabar em uma situação desagradável. Pois se isso é ruim, tentar passar por uma pessoa que nós normalmente não somos, imagine tentar assumir uma posição que só pertence a Deus. Já pensou nisso? Tiago pensou nisso, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor aqui nesse texto. Ele vai tratar justamente dessa temática, sobre posturas ou atitudes e posições que nós assumimos que não nos pertencem, na verdade pertencem unicamente a Deus. E mais especificamente a gente está falando sobre a questão de juiz. Ele vai dizer basicamente nesse texto que nós não devemos assumir essa posição, pois é uma posição que pertence a Deus. Todas as vezes que julgamos ou condenamos alguém de uma forma fortuita, nós estamos assumindo um papel que compete somente a Deus. Simples assim. A mensagem de Tiago é: o julgamento do próximo é algo que pertence a Deus, portanto, não julgue ninguém. O julgamento pertence somente a Deus. Ele vai dizer isso em dois momentos. No primeiro momento, no versículo 11, Tiago vai dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tiago ele inicia advertindo sobre falar mal, não falar mal do outro. Não falar mal significa difamar, inventar fatos inverídicos sobre alguém, trazendo prejuízo à sua reputação sem base na palavra de Deus. Censurar o irmão quando a palavra de Deus não censura determinada atitude ou fala ou pensamento daquele irmão. Então, exemplo disso, eu acho que jogar bola seja pecado, mas você não encontra nenhum respaldo na Bíblia para tal afirmação. Entretanto, por você achar que joga bola errado, você condena um irmão ou qualquer outra pessoa que pratica esse esporte.
você no seu julgamento diz, é errado, não tem base bíblica, mas é pecado isso que o irmão está fazendo. Então, isso é um exemplo de como às vezes estamos falando e julgando de uma forma errada, assumindo uma postura que não é nossa. Então, o resultado, você fala mal de alguém sem base bíblica, né? Condenar alguém, julgar alguém sem os conceitos bíblicos, você acaba, como o Tiago vai dizer, você acaba sendo não um observador, mas um julgador da própria lei de Deus, certo? Ele diz, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Por que fala mal da lei? É como se você estivesse dizendo, não, a lei de Deus não é suficiente, a lei de Deus não não cobre esse pecado que eu acho que o irmão está cometendo, então eu não preciso da lei de Deus, eu vou julgar segundo os meus padrões. Você está dizendo, em outras palavras, que a palavra de Deus ela não tem a sua autoridade nem suficiência naquela área em específico, tá certo? Então, o fim disso é que nos tornamos juiz da lei e não observador dela, que deveríamos ser. O modo como eu vou viver será de acordo não com a lei de Deus, pois você se acha que está acima dela. Você pode dizer o que ela não diz a respeito de determinada atitude, tá certo? Então, o que Tiago, em resumo, quer dizer é: não fale mal do irmão, não invente, não crie, condene o irmão por determinada atitude que ele está fazendo sem base na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o norte para as nossas vidas e a maneira como nós vemos e nos relacionamos com as outras pessoas, tá certo? E aí, quando a gente pensa nisso, o que não falta no mundo é gente que julga as outras pessoas com base no que eu acho, né? Eu penso, sem base bíblica, condena o próximo, quer regular a vida das pessoas. Onde está na Bíblia, por exemplo, que mulher não pode se maquiar, que não se pode jogar bola, que não se pode usar um short, né? Que não pode ir a uma praia ou um cinema, ou beber um bom vinho? O pode e não pode era característica dos fariseus, e Jesus condenou isso, pois eles iam além da Bíblia e assim colocavam fardos pesados para os outros carregarem, mas eles mesmos não levavam os seus próprios fardos. Cuidado, irmãos, não devemos olhar para os outros na base do que eu acho, mas sempre com um olhar bíblico. Não julgue, o julgamento é algo que pertence a Deus, não é algo que não é algo que nos pertence, tá bom? Não é nosso ofício. Em segundo lugar, Tiago vai dizer e nos lembrar que nós não devemos julgar porque não é o nosso ofício, pois o julgamento é algo que pertence a Deus. Versículo 12. Um só é legislador, ou seja, aquele que cria a lei. Quem é que cria a lei? As normas, as regras da nossa vida. Não é o meu pensamento, não é o que eu acho certo, o que eu acho errado, mas é Deus, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então percebe que Tiago está dizendo, não se meta a julgar e a criar leis e normas, tentando enquadrar todas as pessoas no que é certo ou errado com base naquilo que você acha, naquilo que você pensa, porque só um é legislador, ou seja, só um cria as leis, as normas, as regras do viver. Quem é? Deus. Ele pode salvar e ele pode fazer perecer. É ele que pode condenar e pode salvar alguém com base na sua própria lei, né? Na própria lei de Deus, sendo ele mesmo o legislador. Só ele tem o direito de julgar, tá certo? Quem está certo e quem está errado. Tiago, porém, termina dizendo, tu, porém, quem és que julga o próximo? Você, quem é você diante de Deus? Tá certo? Tiago lembra que só um é legislador e juiz. Só Deus tem o poder das regras, ou seja, quem dita as normas é o próprio Deus, como devemos viver e olhar para os outros. Ele pode salvar e fazer perecer, sendo legislador, ele faz as leis e só ele pode dizer quem está certo, quem está errado, condenar e justificar. Quem és tu que julga o próximo? Ou seja, não é ninguém para dizer como as outras pessoas devem viver, e muito menos isso com base no seu próprio conceito. Determinar quem vai estar salvo, quem está errado, quem está no inferno ou quem está no céu. Tá bom, irmãos?
Então, de uma maneira simples, bem objetiva, Tiago vai, nesses 2 versículos, nos trazer uma mensagem clara, porém uma mensagem importante. Não julgue, não é ofício seu, o julgamento é algo que pertence somente a Deus. Bom? E aqui eu já quero trazer algumas aplicações. Não confunda falar mal com denúncia de pecado. Falar mal significa inventar algo sobre alguém. Isso Tiago claramente aqui condena da parte de Deus. Não faleis mal uns dos outros, tá certo? Difamar sem prova, sem base bíblica. Entretanto, denunciar pecado é outra coisa. Denunciar pecado significa apresentar a queixa de alguém com base na palavra de Deus, visando o quê? A restauração daquela pessoa, o zelo pelo bom nome do Senhor. Então, se tem alguém em pecado, não devemos tratar e não encobrir por achar que é falar mal de alguém. Então, não confunda isso. Às vezes há uma confusão no nosso meio, no meio cristão, que um determinado irmão está claramente transgredindo a lei de Deus em um determinado pecado e você não acha que não pode denunciar aquele pecado porque vai estar falando mal daquele irmão. Não, aí é outra coisa. Falar mal é inventar fatos criados a partir da sua própria concepção. Denunciar pecado é mostrar biblicamente que aquele irmão está errado e fazer uma denúncia caso ele prossiga naquele erro. Lembrando que tem que seguir, evidentemente, os passos. Você não pode estar falando do pecado do povo, né, do irmão para todo mundo. Tem que seguir aqueles passos de Mateus 18. Fala com o irmão primeiro. Se ele não atender, você leva uma outra testemunha e assim até a igreja, a liderança. E se ele não ouvir, aí a liderança da igreja tomará as devidas provisões, né, para aquele determinado pecado do irmão. Mas precisa haver essa distinção. Falar mal é inventar algo para um propósito de ridicularizar o irmão, expor o irmão à vergonha, sujar o nome do irmão, trazer prejuízo ao caráter dele, algo nesse sentido, tá bom? Denunciar pecado é ver determinada atitude do irmão que não está de acordo com a Bíblia. Isso sim nós devemos fazer, tá bom? Não julgar não significa não ter nenhum tipo de juízo sobre ninguém. Às vezes a gente escuta muito isso, né? Eu não posso julgar ninguém, eu não posso julgar ninguém, eu não posso. E tá certo, julgar de forma errada não, de acordo com os seus preceitos não. Mas julgar de acordo com a lei de Deus sim, tá certo? Nós podemos dizer se algo é certo ou algo é errado. Nós temos o poder para isso, não em nós, mas na palavra de Deus. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu consigo enxergar de acordo com a lei, com a legislação de Deus, aquilo que está certo e aquilo que está errado no mundo. Então, com base na palavra, eu posso dizer se determinado pensamento é certo ou errado, se determinada ação é certa ou errada, tá certo? Com base na palavra de Deus. E isso não significa julgar de maneira errada e de maneira pecaminosa, mas julgar de maneira justa, de acordo com os padrões da palavra de Deus. Tá bom? Normalmente a gente escuta isso, né? Não devemos julgar ninguém, deixa a pessoa viver a vida dela, né? Cada um vive do jeito que quer e todo mundo está certo, afinal das contas. Não é bem assim. Se não está de acordo com as Escrituras, nós podemos dizer está errado, isso é pecado. Tá bom? Por quê? Eu acho que seja não, porque a Bíblia diz que é, certo? Deus, uma outra aplicação, Deus é sempre o juiz supremo e justo, que ditou as regras, e essas regras se encontram no mandamento. Por eles, Deus há de julgar o mundo, e não tem como recorrer a uma corte superior. Veja que hoje, no Brasil, né, foi aprovada aí a prisão em terceira instância, sei lá quantas instâncias. Então, alguém que cometeu um delito, né, um infrator da lei, ele pode recorrer à primeira instância, segunda instância, terceira instância, né, e tem sempre aonde recorrer aqui no Brasil, porque as nossas leis não são tão duras assim, pelo contrário, são brandas para com o transgressor. Mas isso não vai acontecer com Deus. A lei de Deus é pura, santa e justa, e Ele vai nos julgar de acordo com a sua lei.
E aquele que não for achado dentro dos padrões da lei de Deus será com certeza condenado e não tem a uma corte superior para recorrer, não. Se Deus condenou, Deus julgou e condenou, não tem a quem recorrer, será condenado eternamente. E vai ser assim que Deus vai julgar esse mundo, tá certo? Aí você diz: ah, pastor, mas se for assim, como escapar desse juiz? Porque quando a gente olha para os mandamentos, a gente tem estudado os mandamentos aos domingos, e nós temos visto que todos os mandamentos de alguma maneira nós já transgredimos, e em várias oportunidades, em várias esferas e momentos da nossa vida. Então, como escapar desse julgamento de Deus? Certamente, se Ele pegar o padrão da sua lei e nos julgar de acordo com esse padrão, todos nós seremos condenados, sem sombra de dúvida. Então, como escapar desse julgamento? A nossa esperança é Cristo. De fato, o julgamento é algo que ninguém por si só vai escapar. Tá certo? Ninguém pode dizer, se justificar diante de Deus. A única forma é correr para Cristo. É em Cristo que nós vamos ocupar um lugar de justos e justificados. Pois o que é que acontece? Deus entregou a lei a Adão e Adão transgrediu, e todos os que nascem após essa geração ordinária de Adão já nascem debaixo do pecado. Entretanto, só um que quebrou isso, que foi Cristo. Cristo nasceu neste mundo, não fruto da geração ordinária de Adão. José não foi seu pai biológico, ele nasceu do Espírito Santo, portanto ele não carregava a natureza pecaminosa nele. Por isso ele viveu neste mundo sem pecado, embora se expôs a várias tentações, ele cumpriu a lei de Deus, todos os mandamentos, e de quebra ainda pagou à custa da sua própria vida pela transgressão daqueles que se desviaram da lei do Senhor. Então Jesus assumiu essa posição para que aqueles que colocarem sua fé nele possam ter imputado a sua justiça sobre ele. Então o que é que acontece? Quando você tem fé, confessa, se agarra em Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus coloca a reta justiça de Cristo sobre você. Agora, na ocasião do julgamento, quando Deus apresentar a sua lei para julgar, Ele vai nos ver como se tivéssemos cumprido toda a lei do Senhor. Então, o segredo de escapar desse julgamento justo e definitivo de Deus é, enquanto vida, nós nos agarrarmos a Cristo pela fé. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, justificado, pois está pela fé. Justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Não resta mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, para você que já condenou, já julgou injustamente, já falou mal, difamou alguém, há um lugar de arrependimento, há um lugar de perdão para você. Caso você se arrependa e se entregue a Cristo, você pode desfrutar do seu perdão, da sua misericórdia e da certeza que no dia do grande julgamento você já está justificado pela fé no Senhor Jesus. Bom, essa é a minha esperança, e que isso nos motive a vivermos de uma forma justa e piedosa, nos colocando no nosso papel, no papel não de legislador, não de condenar fortuitamente as pessoas, mas de observador da lei, expressando a nossa gratidão por aquele juiz justo que já nos justificou pela fé em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça, e que o Senhor derrame graça sobre você e sobre sua vida. Amém.